Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, eu estou bem. É, Espero que vocês me perdoem, que ontem eu tive um probleminha, não pude gravar, mas estamos aqui, estamos juntos. Vamos lá. Hoje é um vídeo de análise, um vídeo mais rápido, um vídeo mais dinâmico. E eu quero falar sobre os seres humanos e uma nova relação entre homens e mulheres. Parece que o nosso mundo está ficando de cabeça para baixo. E hoje é um dia especial, né? Porque completei aí 60 inscritos. Estamos alcançando aí a primeira meta, que são 100 inscritos. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, divida isso com outras pessoas. Leve adiante, porque aqui nós não só analisamos os problemas, nós damos uma perspectiva, nós damos uma ideia de como solucionar, o que é mais difícil. Acredito que poucos fazem isso. Muito bem. Então, assim, vamos começar hoje com uma frase, tá? Onde está essa frase? Essa frase está na Bíblia Sagrada, mas ela é muito atual. Ela tem tudo a ver com os nossos tempos, com os nossos dias. E está lá em 1 Coríntios 11:11, que diz assim: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Ou seja, não existe esse negócio de independência, né? Nós somos seres complementares. O homem necessita da mulher, a mulher necessita do homem, e um necessita do outro para poder existir. Então, eu vou colocar um pouco sobre esse assunto hoje. Quero falar sobre isso, sobre esse assunto do feminismo, né, de um modo geral, aí que está contaminando aí a mente de muitas jovens. E então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu queria falar, em primeiro lugar, que antes que as feministas digam que eu estou fazendo um vídeo para atacá-las, que não é o caso, eu estou fazendo um vídeo para esclarecer, para propor uma solução para isso, para essa situação. Porque todas as formas de pensamento que levam a conflitos, no final, acaba destruindo a todos. Então não tem sentido algum continuar pensando dessa forma, concorda comigo? Se o caminho final é a destruição, para que nós vamos continuar com esse modo de pensar, com esse modo de agir? Para quê? Né? É lógico, tem algumas coisas do feminismo que nós vamos falar aqui, nós vamos tratar, mas antes de mais nada, eu quero que vocês saibam, vocês que são mulheres e que são inscritos no canal, é que eu, como homem, e eu conheço muitos homens que são assim, reconhecem o valor da mulher. Reconhecem o que elas fazem e a contribuição que elas deram para a humanidade é tão grande quanto que o homem deu. Tem grandes nomes, eu vou colocar aqui, vai aparecer agora algumas fotos de grandes mulheres, enquanto eu falo, vai aparecer em cima mesmo do que eu estou falando, de grandes mulheres que existiram, que contribuíram, que fizeram diferença nesse mundo, que tiveram seu valor. E outra, também tem que considerar o seguinte: muitos homens conquistaram e realizaram grandes feitos porque tinha uma mulher segurando o outro lado da vida dele, né? Tinha uma mulher ali o apoiando, o ajudando. Então isso é importante que seja reconhecido. Os homens não esquecem isso. Pelo menos os homens conservadores, eles não esquecem isso jamais. Muito bem. Vamos falar um pouco então do porquê. Vamos falar um pouco da história e do porquê que surgiu essa forma de pensar que existe hoje, né? Que começou de uma forma diferente. Então teve as chamadas 3 grandes ondas, né, de feminismo na história aí recente. Porque tudo começou na década de 20. Vocês vão ver aí uma imagem de como era naquela época. A primeira onda, quando tudo começou, né? Então, eu estou falando aqui porque eu verifiquei esse assunto. Então, naquela época, naquele tempo, na década de 20 do século passado,
né? Década de 20, entre 1920 e 1930, só para esclarecer para quem não está acostumado com esse tipo de linguagem. Muito bem. Então, lá naquela década, naquele tempo, houve um grande movimento, a chamada primeira onda do feminismo. Mas veja que as características daquela época eram bem diferentes das de hoje. Naquela época, elas pediam que as mulheres tivessem direito ao voto. As mulheres não podiam votar, né? Elas não tinham reconhecimento também no seu trabalho. Então, elas não atacavam a família como é feito hoje. Então, naquela época, os objetivos eram outros, né? Elas só queriam ser reconhecidas. Essa foi a primeira onda. Depois veio a segunda onda, né? Década de 60. Aí também vai aparecer algumas imagens aí de como foi naquela época. Na década de 60 a proposta já era outra. Já se falava, por exemplo, em liberação do aborto, né? As mulheres tendo direito de fazer aborto como, quando e onde quisesse. Então, já a proposta já era bem diferente, né? Liberação do sexo, o sexo chamado sexo livre. Bom, outros conceitos. E aí veio a terceira onda, começou nos anos 90, também vai aparecer algumas imagens aí. Aí também o livro da mulher que começou também essa terceira onda, e já veio com uma outra proposta falando também do assunto da ideologia de gênero, né? Então, dizendo que a mulher é livre também para escolher as várias formas aí de sexualidade. Pois bem, eu só estou apresentando a coisa, não vou fazer ataques porque eu creio que isso não vai levar a nada, só vai levar a mais ódio, mais indiferença, mais divisão. Eu só queria alertar as feministas que, se tiver alguma me assistindo, é que você perceba que tudo isso que está acontecendo e o apoio que o feminismo recebe, principalmente financeiro, né? Da onde vem? Estude e pesquise isso. Da onde vem a origem de tudo isso, para que você entenda que talvez exista uma manipulação em cima disso, em cima daquilo que você acha correto lutar, tá? Então esteja atenta. Às vezes nós achamos que estamos fazendo algo, mas eu mesmo já passei por isso. Nós estamos, na realidade, sendo manipulados. Isso não é bom. Não é bom descobrir que nós somos massa de manobra. Isso daí é um sentimento muito ruim em nós, seres humanos. Eu vou falar de alguns sintomas bem rápido aqui sobre esse assunto, que pode ter levado, né, eu creio que levou as mulheres a agir dessa forma que estão agindo hoje. Então, eu vou falar de sintomas e aí depois nós vamos para as causas, né? Primeiro vamos falar do que está acontecendo e de como elas estão agindo. Então, a aceitação de outros sexos, nós já falamos aqui, né, que começou na terceira onda, né? Então, hoje, diz aí, eu vi uma pesquisa recente, diz que tem mais de 70 gêneros não, né? Bom, não sei. Isso é difícil também de definir o que é gênero e sexo. Eu sei o que é, sexo é masculino e feminino, né? É como seres humanos, não, estou falando de biologia, não estou falando de outra coisa a não ser a questão biológica. Né? É um fato, e isso ninguém pode negar, ou a pessoa nasce mulher ou nasce homem. Mas tem a questão dos gêneros aí, que é uma outra coisa, uma outra discussão. E essa faz parte também do feminismo hoje, que é essa aceitação de outros gêneros, vamos colocar assim. A questão também, outro sintoma relacionado ao feminismo, o aborto livre, os direitos iguais, não é? Mas hoje em dia isso parece que é um discurso errado, né? Até porque eu fiz uma pesquisa e a maioria das vagas em universidades, mundo afora, não só Brasil, mas em outros lugares, a maioria das vagas de universidades hoje é ocupada por mulheres. Isso significa que os cargos, principalmente cargos de liderança, vão ser ocupados por elas. Então esse discurso, eu não sei, pensa aí. Depois coloca aí nos comentários o que você pensa de tudo isso, tá? Sexo livre, eu já falei sobre isso, mas da forma que está sendo feita, tem muitas feministas que dizem que gostam de ser chamadas de vadias. Por que elas pensam assim? Diga aí no comentário.
Feminização dos homens, né? Uma outra coisa, eu não sei se entrou, talvez tenha entrado devido ao feminismo ou não, né? Mas essa imposição de pensamento de feminismo foi tão grande que talvez alguns homens compraram a ideia de uma forma errada e os homens começaram a ter uma aparência afeminada, mesmo ele sendo homem, agindo como homem, tudo bem, mas ele mesmo na sua aparência acabou se transformando numa coisa mais feminina, na sua aparência, não na sua atitude. Diminuição dos homens, eu também já vi isso, programas de televisão e etc. Elas acham bonito que mostre um homem sendo humilhado, esse tipo de coisa. Já isso não vale se acontecer com as mulheres. Então, essa igualdade hoje, a balança já não está mais pendendo para a igualdade, né? Inconsistência de argumentos, isso daí é um tema polêmico, né? Porque ela defende uma coisa que contradiz outra. A rejeição do casamento, e isso daí é um tema bem polêmico aí dentro e talvez seja o pensamento chave aí, né, dentro de tudo isso daí que o feminismo tem gerado. As mulheres hoje que são feministas, elas preferem não ter uma união, não se casarem e receber os seus filhos através de inseminação, para que não haja participação do homem. Mas há participação, né? Mesmo sendo por inseminação, existe ainda. Então, quer dizer, se eles terminassem os homens, as mulheres também deixariam de existir. Então, esse é um pensamento que eu não sei por que pensam dessa forma, tá? E isso daí está acontecendo, está gerando um problema muito sério hoje no mundo, no Brasil e no mundo. No Brasil, por exemplo, está se aproximando aí de 5% já a cada ano, e se você continuar nesse ritmo, daqui a pouco isso vai chegar perto do zero, né? Muita gente fala 5%, sim, mas se você diminuir esse número todos os anos, daqui a pouco chega no zero. Então, no Brasil, vendo alguns dados, diz que teve 1.095.000 casamentos, né? Desses 95 mil, 5 mil foram de pessoas do mesmo sexo e 1.090.000 de pessoas heterossexuais. E desses casamentos, esse número de casamentos, ele vem regredindo a cada ano por conta desse tipo de pensamento. Hoje existe uma desconfiança, um medo, né, entre homens e mulheres, principalmente dos homens. Eles não querem mais se unir com as mulheres porque ele entende que isso é uma coisa arriscada, que isso é uma coisa perigosa. Pois é, tá vendo? Aquilo que eu falei lá no começo, as ideias destroem, as ideias são algo perigoso. Tudo começa no campo das ideias, na área filosófica. Então, muito cuidado quando alguém falar assim, eu tenho uma nova ideia. Cuidado com isso. Bom, vamos ver as causas então, vamos tentar justificar por que houve todo esse pensamento aí de feminismo e o que está gerando, o que está mudando nas relações entre homens e mulheres, por que está mudando, né? Os homens também têm uma parcela de culpa aí nisso daí. Então, as causas aqui que eu consegui elencar foram: a primeira, influência externa, ou seja, mídia, revistas, todo tipo de mídia, né? Mídia social hoje, Facebook, Twitter e etc, etc. Tudo isso daí tem influenciado e tem corrompido o pensamento das mulheres. Muitas abraçam essa ideia, às vezes sem pensar nas consequências dela, né? Então, uma das causas é a influência externa. E às vezes essa influência também vem de quem está próximo da gente, que é feminista, acaba conversando e acaba convertendo, vamos dizer assim, né, para o feminismo. Opressão e domínio. Elas dizem que isso aconteceu e eu concordo, houve mesmo muita opressão, muito domínio, e ainda existe muita opressão e domínio, mas eu não creio que existe isso no mundo ocidental. Essa opressão e domínio existe, mas elas estão dando tiro no lugar errado. Essa opressão existe no mundo islâmico, lá que tem que ser atacado. Engraçado que lá a causa feminista não se cala, as feministas não falam sobre esse assunto. E a mulher é extremamente oprimida, extremamente atacada, não tem direito a nada e é tratada como lixo. E aí, eu não sei porquê, falam aí no comentário, comente aí, vamos conversar sobre o assunto. Por que as feministas se calam diante do mundo islâmico, né? Que hoje aí soma em torno de 40 países. Então, isso é uma coisa importante a ser conversada. Tá? Você que é feminista, pense sobre isso. Né? Se quer atacar alguém, ataque quem realmente está destruindo as mulheres.
Insatisfação, lógico, né? Aquela insatisfação às vezes no campo, no trabalho, existia isso, acho que hoje não existe mais, mas existia isso no passado, essa coisa do homem ser preferido, né? E a mulher ser preterida, ser rejeitada, o cargo que ela é mais capaz, às vezes é dado por homem porque o chefe lá ele é machista e acaba dando para um homem. Eu concordo que esse tipo de coisa acontece hoje num número muitíssimo menor, né? Porque elas conseguiram conquistar esses direitos, tá? Mas isso também foi um gerador. Injustiças que aconteceram de vários tipos com as mulheres, né? Seja na área social, área econômica e etc. Na área política e todas as áreas aí onde elas não ocupavam espaço, e isso era injusto, e também junto com a insatisfação, né? A injustiça e a insatisfação geraram esse tipo novo de pensamento aí. E também apoio político, né? Que eu sempre falo sobre isso daí. Eu creio que as mulheres não deveriam, e os homens também não, criar esses clubes, né? Já viram partidos políticos lá? Tem o PSDB mulher, tem o PMDB mulher, tem não sei o que mulher. Não, né? Todo mundo é ser humano. Nós temos que voltar a enxergar a nós como seres humanos. E um depende do outro, e um precisa do outro. Então não podemos agir dessa forma, criando divisão, criando contenda. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quanto mais dividido for a sociedade, mais fraca ela é. E quem está por trás disso tudo, esses políticos aí, principalmente pessoas que defendem o socialismo e o comunismo, eles vão se aproveitar dessa situação para dominar, né? Porque é claro e é patente o plano de toda a pessoal aí que defende socialismo e comunismo, que eles querem, ninguém pode negar, isso é um fato também, que eles querem dominar todos os países. E como eles querem fazer isso? A dominação vem através do enfraquecimento da sociedade. Então cuidado com esses apoios políticos que você feminista aí está recebendo, viu? Isso não é de graça, isso não é assim dado para você porque eles gostam dessa causa, eles admiram. Não é isso. Cuidado com isso, tá bom? Quero ficar por aqui, eu não quero que o vídeo se alongue demais, hoje é só uma breve análise sobre esse assunto. Eu quero que você fale, que você comente, participe, me ajude o canal a crescer. Eu vou colocar o link do Apoia-se, hoje também eu vou colocar aí na descrição a conta minha do Banco do Brasil. Quem puder ajudar, quem puder apoiar, eu quero colocar aí uma câmera nova, quero trocar a iluminação, né? Talvez aqui no cenário aqui colocar mais alguma coisa, ter mais tempo, né? Porque com mais recursos eu vou ter mais tempo de leitura, de pesquisa. Isso vai melhorando, vai gradativamente melhorando até chegar ao nível de excelência do canal, que é o que eu quero, tá bom? Para se aprofundar mais sobre esse assunto, você quer entrar mais e conhecer melhor sobre isso, eu recomendo o canal da Sarah Winter. Também vou colocar o canal dela aqui na descrição, aqui embaixo. Bom, vou colocar um vídeo muito bom sobre esse assunto também no link. E o livro é O Outro Lado do Feminismo, tá bom? Um livro muito bom que fala sobre esse assunto, tá bom? Inscreva-se, dá o seu joinha. Muito obrigado por assistir e até a aula sábado. Tchau!